Você sabia que o Império Romano não apenas conquistou vastos territórios, mas também construiu a maior rede de estradas do mundo antigo? Essas vias não apenas facilitaram o comércio, mas também garantiram sua dominação militar e política durante séculos. As estradas romanas foram uma das chaves para manter o poder do Império, conectando diferentes regiões e garantindo o controle de todo o continente europeu. Mas como os romanos conseguiram construir uma rede tão extensa? E, mais importante ainda, como essas estradas ajudaram a expandir e manter o poder de Roma? Neste vídeo, exploraremos como a infraestrutura viária romana contribuiu para a dominação de Roma sobre o mundo antigo e como as legiões romanas marchavam por essas vias, sempre prontas para defender o império. Junte-se a nós para descobrir o incrível impacto das estradas romanas na história. Embora Roma não tenha sido a primeira civilização a criar estradas, sem dúvida foram os romanos que levaram a construção de estradas a outro nível. A Via Appia, também conhecida como a Rainha das Estradas, foi a primeira grande estrada romana, construída em 312 a.C., e marcou o início de uma rede que se expandiria por todo o Império Romano. A Via Appia não servia apenas para conectar Roma aos seus aliados, mas também foi crucial para as operações militares durante a Segunda Guerra Samnita. A partir de então, os romanos começaram a construir novas rotas sempre que conquistavam novas regiões, conectando as cidades capturadas a Roma e consolidando seu poder. Mas não eram apenas as cidades que eram conectadas, mas também a administração do império. As estradas permitiram a circulação rápida de bens, exércitos e pessoas, facilitando o controle das regiões mais distantes do império. As estradas romanas não serviam apenas para o comércio ou transporte, mas foram cruciais para o poder militar do império. A rapidez com que as legiões romanas podiam se mover pelo vasto território romano foi um dos segredos de seu sucesso no campo de batalha. Imagine isso, um exército de milhares de soldados marchando de 30 a 40 km por dia, sem parar, com a capacidade de chegar rapidamente a qualquer ponto do império em caso de ameaça ou rebelião interna. Graças às estradas, as legiões podiam se mover com agilidade e velocidade impressionantes, o que lhes dava uma vantagem estratégica sobre seus inimigos. As estradas não apenas reduziram o tempo de viagem, mas também minimizaram a fadiga dos soldados. Isso permitiu que o exército romano fosse muito mais eficiente e capaz de responder rapidamente a qualquer situação, seja ao longo das fronteiras do Império ou no coração de Roma. A construção das estradas romanas era um processo meticuloso, que envolvia vários especialistas, mas os mais importantes de todos eram os agrimensores. Esses especialistas eram responsáveis por medir e demarcar o terreno, garantindo que as rotas fossem o mais retas e diretas possível. Os agrimensores usavam postes de observação e ferramentas precisas para traçar o caminho. Por meio de técnicas avançadas, eles podiam criar rotas que não apenas eram eficazes, mas também impressionantes em termos de engenharia. Para garantir a durabilidade e estabilidade das estradas, os romanos usavam várias camadas de materiais. Primeiro, cavavam trincheiras para criar uma base sólida. Depois, construíam muros de contenção dos dois lados da estrada, garantindo que a rota permanecesse intacta mesmo durante chuvas fortes. As estradas não apenas atravessavam planícies, mas também subiam colinas e cruzavam rios, adaptando-se ao terreno para criar uma rede de estradas que resistiria ao teste do tempo. Enquanto viajavam pelas estradas romanas, os viajantes podiam encontrar vários marcadores que os ajudavam a se orientar. Entre eles estavam os pilares de pedra que indicavam a distância até a cidade mais próxima, em milhas romanas, e ofereciam informações valiosas sobre a rota. Esses marcadores não serviam apenas como indicadores de distância, mas também mostravam detalhes importantes, como o ano em que a estrada foi construída, quem a construiu e quando foi reparada pela última vez. Em 20 a.C., o imperador Augusto mandou construir o Milhar Dourado, um monumento localizado no centro do Fórum Romano. A partir deste monumento, todas as distâncias no Império Romano eram medidas, o que deu origem à famosa frase "O todas as estradas levam a Roma". Este monumento se tornou o centro da rede viária romana, com todas as rotas importantes começando de lá. Além desses marcadores, as estradas romanas estavam alinhadas com estações de descanso e pousadas. As mais comuns eram as mutationes, onde os viajantes podiam trocar de cavalos, uma necessidade crucial para os mensageiros imperiais que precisavam transportar comunicações urgentes através do império.
Para manter o controle e a segurança das vastas redes de estradas, o Império Romano designou destacamentos especiais do exército para patrulhá-las. Esses soldados, conhecidos como stationarii ou beneficiarii, ocupavam postos de vigilância nas rotas mais movimentadas e nas áreas mais remotas. Além de patrulhar, esses soldados também desempenhavam outras funções importantes. Ajudavam a orientar os viajantes, transmitiam mensagens e garantiam que escravos fugitivos não pudessem escapar pelas estradas. Também eram responsáveis por cobrar impostos e pedágios em certos pontos de controle, como pontes e fronteiras provinciais. Assim como as estradas modernas, as romanas nem sempre eram gratuitas. Os stationarii garantiam que o fluxo de mercadorias e pessoas ao longo das rotas fosse regulado, cobrando taxas pelo uso de certas seções do caminho. Em alguns pontos, os viajantes eram obrigados a pagar impostos sobre as mercadorias que transportavam. Uma das principais fontes de conhecimento sobre o sistema de estradas romanas é um antigo artefato conhecido como a Tábula Rogeriana, um mapa detalhado que mostra toda a rede viária do Império Romano. Este mapa, que data aproximadamente do século IV d.C., foi desenhado em uma série de 11 pergaminhos, com mais de 6 metros de comprimento. Através desse artefato, os romanos podiam ver toda a extensão da sua rede de estradas, bem como pontos de referência importantes, como faróis, pontes e estações de descanso. O que é mais impressionante no mapa é que ele não mostra apenas as rotas, mas também a distância entre as cidades e os locais-chave do império. Era um documento essencial para a logística e administração romana, ajudando os funcionários imperiais a manter um controle efetivo sobre todo o território. Graças a descobertas como este mapa, os historiadores podem entender melhor como os romanos conectavam diferentes regiões, tornando o Império Romano um sistema verdadeiramente interconectado. As estradas romanas não foram apenas uma maravilha da engenharia, mas uma ferramenta crucial que permitiu ao Império Romano se manter unido por séculos. Graças ao seu design inovador, planejamento meticuloso e infraestrutura de apoio, as estradas romanas não só facilitaram o movimento de exércitos e mercadorias, mas também conectaram milhões de pessoas através de um vasto território. Hoje em dia, muitas dessas estradas ainda existem, sendo um testemunho da habilidade e visão dos romanos na construção e controle. Sem elas, o Império Romano provavelmente não teria alcançado a expansão nem a durabilidade que teve. Então, da próxima vez que viajar por uma estrada, lembre-se de que nem tudo começou na modernidade. A rede viária romana deixou uma marca profunda na história da humanidade. Se você ficou surpreso com a importância dessas rotas para o Império Romano, não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever para mais conteúdos sobre a história de Roma. Nos vemos no próximo vídeo.